também para a glória dele. Logo em breve, nessa celebração, ouviremos mais uma vez o coro Lordes. Mas nesta hora, antes de trazer a palavra de Deus para essa série de mensagens sobre a exposição do Evangelho de Marcos, quero ter um tempo de oração com a igreja. Nós precisamos orar. Muitos motivos de oração. E eu quero, mais do que orar com os irmãos, quero conclamar que os irmãos orem. Nós tivemos essa semana uma reunião muito produtiva, semana passada, com o escritório de advocacia que cuida da regularização da nossa questão, do nosso IPTU. Estive pessoalmente com o pastor, doutor Marcelo Rosa, e é muito difícil algumas coisas, irmãos, com relação à documentação. E por uma questão de falta de documentação no RGI, nós voltamos a estaca zero nesse processo, que é um acelerar de corrida. Porque essa semana ele achou a documentação necessária, aquilo que pastor Milton, quero agradecer, com muito carinho, com muita prestatividade, conseguiu encontrar documentos antiguíssimos, que agora ajudou o escritório a continuar caminhando, e nós estamos aí em luta de, em tempo, ter nosso remembramento, que já foi deixado de lado administrativamente. Estamos por vias jurídicas para provar para a prefeitura que este prédio faz parte, que aquele prédio faz parte do templo da igreja, e garantir a nossa imunidade. Quero que os irmãos orem por isso. Estamos trabalhando com afinco. Quero também que os irmãos orem e lembrem que o pastor Maurício deixou o apartamento da igreja, o apartamento pastoral que eu morava, sem custo algum, e alugamos um de propriedade própria, nosso aluguel, nossa moradia, a fim de que pudéssemos estar num lugar que pudesse atender a nova realidade da faixa etária das crianças, mas também para que a igreja pudesse dispor da possibilidade de, vendendo este apartamento, poder comprar essa propriedade aqui do lado, que é da Igreja Católica, em que o Padre Celso, junto com o paroquiano Otávio, nos garantiram de boca que teremos a prioridade na compra. Esta Assembleia votou extraordinariamente a venda do apartamento para que todos os recursos fossem reservados para a tentativa de comprar. Então é quase que vamos ter que fazer uma outra Assembleia extraordinária para a compra, mas está deliberado que queremos comprar. Vocês têm orado por isso? Têm orado por isso? Têm lembrado de orar por isso? É pela fé, irmãos. O valor que nós vamos alcançar lá no apartamento, nós não sabemos, estamos tentando o máximo. Essa semana a equipe estava lá, Elcimar trabalhando para melhorias, pequenos reparos, porque se começa a mexer, começa a aparecer um imóvel muito antigo, que serviu com muita alegria a família pastoral e muito bem servido. E agora está à disposição para que a igreja possa vender. Você tem orado pela venda do apartamento da igreja, por um bom comprador? Isso é motivo de oração, porque vai possibilitar que a campanha que vamos desenvolver seja menor e mais fácil para a igreja. Ore por isso. Precisamos orar também, irmãos, pela nossa querida irmã Júlia. Precisamos orar por ela. A irmã Júlia estava à beira da alta, perto da alta, e houve uma complicação em que o irmão Luiz está aí? O irmão Luiz? Cadê? Está lá, o irmão Luiz está ali. Nós vamos orar. E ela precisou então voltar para a UTI. Está ali, pastor Anderson, pastor Milton e pastor Gesiel acompanharam o irmão Luiz até o hospital. O irmão Luiz esteve com ela ali na UTI, visitando. Nós estamos orando por ele também, envolvido aí nesse processo. Durante a semana de convenção, estivemos ao telefone com a Cristina o tempo todo, e os pastores dando todo o nosso suporte e apoio. Mas eu quero também, irmãos, que a nossa igreja esteja orando por um casal muito precioso. Estive com o pastor Milton essa semana, visitando o irmão Roberto Louvise, junto com sua esposa. Está com Parkinson, vivendo um momento emocional, o casal, enfrentando duras lutas. Dobramos o nosso joelho naquela casa, choramos diante do Senhor. Orei por eles como se orasse pelos meus pais.
Fiz uma campanha de oração com eles e toda quarta-feira, às 3 horas da tarde. Nas próximas quarta-feiras, estarei lá com o pastor Milton, se Deus permitir, orando com aquela família. Sugeri que 3 irmãs da nossa diretoria estivessem próximos daquela nossa querida irmã que tem sido uma bênção na vida dele. Roberto tem um testemunho incrível, incrível de transformação de vida. Serviu ao Senhor muito na área da música, cantando, pregando, membro da nossa igreja. Queria que os irmãos lembrassem de orar por essa família que teve essa autorização de tornar público agora essa sua luta. Eu queria que os irmãos estivessem orando ao Senhor. Eu queria pedir bondosamente, pastor Estevão, que está ali, trouxesse o irmão Luiz aqui à frente, nesse instante. Vem cá, irmão Luiz. Pastor Estevão vai acompanhar o irmão e nós vamos viver esse momento aqui. Muitas vezes não, né? Algumas vezes nós oramos, o irmão Luiz estava na UTI, a irmã Júlia estava aqui. E agora o papel se inverteu. E o irmão pastor Estevão vai conduzi-lo. Sim, pode deixar, isso no final do culto. Enquanto o pastor Estevão conduz o irmão Luiz aqui, temos a presença da irmã Maria José, que foi membro da nossa igreja, médica, atuou tanto aqui, membro antigo da igreja, hoje não está mais, está fora do estado. Eu fui informado, eu queria que ela ficasse de pé nesse instante. Os membros mais antigos da igreja, mais antigo, pastor Anderson, atende aqui a irmã para ver o que ela quer. Isso, a irmã Maria José. Quem é do tempo da irmã Maria José, que lembra dela, serviu? Olha só, carinhosamente vamos receber a nossa irmã com salva de palmas. Louvado seja Deus, que bênção. Sempre que os irmãos souberem de alguém assim, que participou ativamente da história da igreja, estiver presente, não foi do meu tempo, por favor, faça como a irmã Virgínia, me avise, um destaque, uma honra, um agradecimento. Pastor Estevão vai colocar esses desafios de oração, irmã Júlia, família do irmão Roberto Louvise, a venda do apartamento, a compra da propriedade. Nós vamos orar nesse instante intercessoriamente. E se você atravessa um tempo difícil e você quer que também esse momento seja um momento de oração pela sua vida, pelo seu casamento, estamos no mês da família, toda noite uma celebração que chamamos de culto da família. Hoje pastor Natan vai estar ministrando. Não sei, se você quer viver esse momento de fé no seu lugar, fique de pé nesse instante e o pastor Estevão também vai colocar a sua vida diante do Senhor. Pai querido, diante do Senhor nos encontramos. Isso nos alegra muitíssimo, Pai, pois muitas vezes parece que estamos somente diante de problemas, de desafios, de lutas. Mas quando nos colocamos diante do Senhor, nosso coração se aquieta, se acalma. Teu refrigério nos atinge e nos faz leves novamente, na certeza de que em Ti podemos descansar. Não obstante, Senhor, são muitas as lutas, é verdade, são muitas as nossas dificuldades, e muito grande o reconhecimento de que sem Ti nós nada somos. Por isso, ó Deus, diante do Senhor, colocamos também nossas aflições, nossas preocupações e também nossos sonhos. Pai, sonhamos, ó Deus, com a venda deste imóvel por um preço que seja interessante para a igreja, um processo que seja tranquilo. E, ó Deus, na confirmação da Tua vontade de comprarmos esse terreno aqui ao lado para o ministério do Teu reino. Ó Deus, confirmando o Senhor em cada passo que assim seja. Possamos, ó Deus, de uma forma alegre, trabalhosa, é verdade, desafiadora, mas nos empenharmos para a evolução do Teu reino. Que assim, ó Deus, possamos perceber a Tua mão na condução de todo o processo. Ó Deus, colocamos diante do Senhor a irmã Julinha. Cuida dela, ó Deus. Como é querida essa irmã por todos nós, Tu sabes disso mais do que nós mesmos. Por isso, ó Deus, mais uma vez colocamos sua vida, sua saúde em Tuas mãos. Cuida dela, ó Deus, ali na UTI, e que em breve possamos tê-la novamente aqui, próxima do seu marido, próxima de sua igreja, de toda a família espiritual que é a Igreja Batista do Tauá. Da mesma forma, ó Deus, colocamos diante do Senhor a vida e a saúde do irmão Roberto, enfrentando essa dificuldade tão grande, ó Deus, como é terrível este mal.
mas também sabemos que o Senhor é tremendo, que o Senhor é maior do que qualquer dificuldade, qualquer enfermidade. Por isso também colocamos sua saúde diante do Senhor. Se for para a tua vontade também um milagre, que assim seja, mas se for outro o seu propósito, que nossa igreja possa atuar e agir como família espiritual, dando todo o suporte como esse casal em especial necessita nessa hora. Colocamos, ó Deus, diante do Senhor todas as demais dificuldades e angústias que fazem o teu povo colocar-se de pé nesse templo nesta manhã. Tu sabes o coração de cada um, tu sabes das noites mal dormidas, tu sabes das lágrimas vertidas e sabes, ó Deus, a nossa confiança em Ti. E até mesmo nisso, pedimos Tua bênção. Se tem sido pequena a nossa fé, que o Senhor a multiplique. Se tem havido angústia quando deveria haver esperança, que o Senhor nos cure. E assim, a partir disso, possamos tranquilos descansar no Senhor. Essa é a nossa oração, nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Bruno. Obrigado, irmãos. Podem sentar. Marcos capítulo 1. Aos domingos pela manhã, exceto os dias especiais, estaremos meditando de maneira expositiva no Evangelho de Marcos. Queria eu, irmãos, fazer capítulo por capítulo, mas a palavra de Deus e o derramado do Espírito no nosso coração não permite. Então, pela terceira vez, estaremos diante do capítulo 1, ainda do Evangelho de Marcos. Quero ler a princípio, nesta manhã, mesmo sentados, porém reverentes ao Deus da palavra, os versículos de 16 a 20. Trabalhamos do primeiro versículo até o verso 15. Como dizem às vezes os batistas em reuniões, aprovamos relatórios de maneira englobadamente por destaques, assim tenho feito nesses capítulos. Então, nesta manhã, os destaques serão em alguns versículos que os irmãos conhecerão. Marcos capítulo 1, do verso 16 ao 20. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André e lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco, o pai de Zebedeu com os empregados seguiram após Jesus. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado ele foi ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua autoridade, porque ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te, sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Acabei lendo até o verso 24. Senhor, fala ao nosso coração pela Tua palavra, e o que for dito deste púlpito só chegue realmente ao ouvido espiritual da congregação, aquilo que for da Tua parte, para que esta palavra não seja humana, mas divina. Em nome de Jesus, amém. Estamos expondo o Evangelho de Marcos, e nesta manhã, de maneira muito objetiva, quero vos falar da primeira ação, porque na semana passada falei da primeira voz. Ouvimos aquilo que em Marcos, provavelmente, pela tradição ortodoxa, é o primeiro evangelho escrito. Temos então Jesus falando pela primeira vez, concordando que Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito, mesmo que na sua Bíblia apareça Mateus. E Lucas e Mateus são evangelhos, junto com a fonte Q, baseados em Marcos, que dão suporte aos outros evangelhos.
E concordo com essa afirmativa, mesmo com os estudos novos que sugerem até mesmo algo diferente, mas são só estudos. Marcos, sendo o primeiro evangelho a ser escrito, temos aqui uma ação de Jesus. Ouvimos a sua voz domingo passado e aqui percebemos a prioridade do que Jesus começa a desenvolver. E se é importante aquilo que fazemos no final da vida, quanto mais aquilo que começamos, quando começamos. Melhor do que começar bem é terminar bem. É uma frase que eu criei a partir de um provérbio de Salomão: melhor é o fim das coisas do que o início delas. E Jesus começa e termina bem, porque começa com um foco ministerial e termina com um foco ministerial, autorizando, permitindo, empoderando, capacitando aqueles que ele vocacionou a fazer a mesma coisa que ele fez. E aqui nesse primeiro versículo que lemos nesta manhã, vemos Jesus dizendo: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Irmãos, Timothy Keller é o autor, exegeta, que me ajuda na compreensão mais profunda dos textos, no seu livro A Cruz do Rei. Dizendo isso, lembrei de uma vez que um pastor muito famoso, paulista, pastor Ed Renekiewicz, foi interpelado por uma irmã ao final de um dos cultos lá da igreja e disse: pastor, eu estou indo embora, eu vou procurar outra igreja, porque eu estou indo numa igreja pertinho da minha casa, e lá o pastor, quando prega, diz que Deus falou com ele, e aqui o senhor, quando prega, diz que John Stott falou com o senhor. E eu quero ouvir um pastor que ouve a Deus. Ele disse: vá em paz, minha irmã, Deus te abençoe. Entendeu? Não daria para explicar, mas eu acho de uma arrogância muito grande, depois de tantos anos de história da igreja, de estudo profundo da teologia, um pregador chegar ao púlpito simplesmente ignorando o que homens e mulheres no estudo da teologia disseram acerca do texto. As aplicações são nossas, porque Timothy Keller é um pastor, escritor, nova-iorquino, vai estar esta semana na Pio do Recreio, estarei lá. Disse que é mais certo eu estar lá do que o Timothy Keller, para ouvi-lo, e me reporto sempre a ele por uma questão ética de citar fontes. E Deus colocando algumas coisas no nosso coração, a partir daquilo que estudamos, do que esse grande irmão tem contribuído para a teologia mundial, para as nossas igrejas. Ele faz uma assertiva muito interessante, que nessa frase Jesus está mudando o modelo, Jesus está quebrando um paradigma. Jesus não está só sinalizando que a sua primeira ação era a partir do fazer discípulos, e isso já é um excelente cenário para mim e para você, e que deveríamos já interromper neste lugar esta palavra, deveríamos, e repensar a nossa vida acerca do discipulado cristão. Eu digo que ele inverte a lógica da tradição judaica, passa desapercebido se a gente não estudar a palavra com profundidade. Ela é enriquecimento para o nosso coração, ela eleva, ela edifica a nossa vida. A leitura popular simples da Bíblia já é um labor teológico. Parabéns você que lê a Bíblia diariamente, você faz teologia, mesmo sem consultar os tratados teológicos, os concílios, o grego, o hebraico, o aramaico. Parabéns, você é alguém que produz e faz teologia, porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela fala ao nosso coração, ela nos edifica, é verdade. Mas para o ensino, para a pregação, nós precisamos ir além, porque o irmão leu esse texto durante a semana. Como é difícil pregar para a mesma congregação que tem o mesmo texto que eu, e tentar dizer algo que motive você a continuar vindo domingo que vem. A lógica é quebrada, porque agora é o rabi atrás do mestre, é o rabi atrás do aluno.
a tradição é quebrada, o modelo é rompido, a expectativa é frustrada, porque o que se ensina na escola rabínica é de que diante de tantos rabinos, os talmidins, os alunos, os interessados, eles escolhiam os mestres. Eles iam atrás dos professores, eles iam atrás daqueles que seria o seu, na atual conjuntura, o seu discipulador, o seu mestre. Jesus agora rompe com isso. Jesus agora não fica esperando que as pessoas o sigam. Jesus não aguarda que um menino de até 8 anos de idade o escolha como rabino, até porque ele não estaria nos locais para ser procurado, porque o ministério de Jesus não foi no templo, não foi preso a uma sinagoga. Jesus teve um ministério andarilho, praças, vielas, ruas, cidades, sinagogas, templo, praia, areia, monte. Jesus percorreu. E aqui, meus irmãos, está uma grande sacada, uma grande lição para mim e para você, onde nós precisamos, às vezes, reafirmarmos valores fundamentais da nossa fé. Se Jesus não chamar você, não adianta. E olha que eu não sou calvinista roxo, hein? O Evangelho não é um esforço do homem querendo conquistar as promessas de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo não é o suor do pagar de uma promessa, de entregar de um dinheiro, ou de uma vida piedosa, religiosa. O Evangelho começa na minha e na sua vida, quando ele diz assim: vinde após mim. Jesus chama os discípulos para andar com ele. E aqui, irmãos, entra o Maurício. A necessidade que temos de entender que essa vocação para o discipulado é uma prioridade no ministério de Jesus, e quando ele está autorizado para iniciar o seu ministério, ele vai... Eu estou dentro de Marcos, acompanhando a cronologia de Marcos. A gente sabe que em Lucas ele vai, então, para o deserto ser tentado, cheio do Espírito Santo. Mas dentro de Marcos, a primeira estratégia de ação missionária de Cristo é chamar pessoas para andar com Ele. Dizendo para mim e para você claramente que a prioridade da nossa vida é andar com Jesus. Se você ouviu o chamado dele, se você ouviu ele dizendo, vinde após mim, ele diz, vinde após mim e farei vocês pescadores de homens. Dizem algumas pessoas que ele demorou 3 anos e meio para dizer, portanto, ide, façam discípulos de todas as nações. Eu vos dei autoridade no meu nome, que tem toda a autoridade no céu e na terra. Porque primeiro Jesus chamou ele para andar com ele. Desculpa a redundância. Jesus não o chama para fazer, Jesus o chama para ser discípulos. Ser um discípulo de Cristo é alguém que anda com ele. A oração do pastor Estevão enche o nosso coração de alegria. Como é bom estar na presença dele, porque às vezes parece que é só problema. O processo de Jesus é incrível. Aqui a lógica está invertida. Aqueles que queriam aprender algo procuravam um rabi e diziam, eu quero estudar com você, eu quero aprender com você, eu quero caminhar com você. Mas isso é a lógica de uma religião. A lógica do evangelho do reino de Deus não é o homem dizer eu quero você. A lógica do reino de Deus é Deus dizendo eu quero você.
venha caminhar comigo, venha estudar comigo, venha andar comigo. E aí, essa força, essa voz, essa frase, quando chega ao nosso ouvido, entra na nossa alma, gera em nós um novo nascimento, que quando arrependido dos pecados, nós terminamos como discípulos de Jesus. Eu não vou perguntar aqui quantos discípulos de Jesus nós temos. Eu quero só perguntar se você é um discípulo de Jesus, você tem andado com Ele. Eu vou fazer um desafio espiritual no final desta mensagem. E essa é uma palavra que mexeu muito comigo. Andar com Jesus antes de fazer para Jesus. Andar com Ele. Muita gente boa no fazer. Há um pregador que eu gosto muito, que diz que nós temos muitos gigantes no púlpito e pigmeus na oração. Jesus nos chamou para andar com Ele. Se os discípulos de Cristo nesse tempo verdadeiramente se preocupassem mais em andar com Ele, em menos em fazer para Ele, o fazer para Ele seria uma consequência natural, sobrenatural. Como vai a sua vida de oração? Como vai a sua devocional? Como vai, meu irmão, o tempo em que você separa para tudo, se silencia? Por isso que mesmo batista, gosto de me retirar para os vales de oração. Não sei por que ficou com esse negócio de que quem vai no monte virou pentecostal. Não sei de onde isso surgiu. Não pode ir no monte não, porque vão dizer que eu sou pentecostal. Vai, querido, porque se for assim, Jesus era pentecostal. Porque ele ia ao monte, ele se retirava para orar. O problema do pentecostalismo é que sacralizou aquele lugar. O seu monte pode ser o seu quarto, como ele mesmo nos ensina acerca de oração. O seu monte pode ser um lugar, mas alguém pode bater na porta. O telefone pode tocar, o ônibus passando, a preocupação da vida. Nesses lugares de puro silêncio, Jesus se retirava para orar com os discípulos. Jesus tinha uma agenda profunda. Ouvi um pastor esta semana dizendo que não o chame ele para nada de manhã, porque a manhã dele é consagrada ao Senhor. Como é difícil dizer não diante das grandes tarefas que nós temos. Ser um discípulo de Cristo genuíno e verdadeiro não é produzir uma série de novos convertidos, não é produzir um resultado fenomenal que gera um crescimento da igreja. Ser um discípulo genuíno de Cristo é andar com Ele. É andar com Ele. É intimidade com Deus. É gente que ouviu vinde a mim. Porque tem gente que está mais preocupada em ser pescador de homens. Não dá para ser pescador de homens com vinde, sem atentar para o vinde a mim. Nossa agenda sempre estará difícil. Mas será que nós vamos continuar negligenciando o nosso tempo com o Senhor? Não somos discípulos. Desses aqui, um foi reprovado. 3 anos e meio caminhando com Ele. Todos viraram pescadores de homens. Sabe por quê? Porque foram andar com Jesus. Jesus também inverteu a lógica da religiosidade evangélica brasileira, que diz que você tem que conquistar, que diz que você tem que fazer. Ele soprou no seu coração, vinde a mim. Vá até Ele. Se você ouviu isso, o caminho está aberto para a glória do nome dEle. A partir do verso 21, nós temos uma cena muito forte, muito impactante. Quando Jesus, depois de chamar os discípulos, entra numa sinagoga e acontece um grande milagre. Mas ali, a liturgia daquele culto é quebrada, por uma fala de alguém que fala como autoridade. Quando Jesus diz, vinde a mim,
ele está dizendo como autoridade. Jesus ensina com quem tem autoridade. E a gente acha que a autoridade tem a ver com autoritarismo, fala forte. Eu acho tão estranho, às vezes, alguns pastores que, quando estão fora do púlpito, têm uma voz, no púlpito tem outra. Porque, meus amados irmãos, nós somos iguais, irmão, tem que ser igual lá, igual aqui. Porque a gente acha que a autoridade vem da impostação da nossa voz. A gente acha que a autoridade vem da nossa roupa. Isso é busca pelo autoritarismo. E a expressão original, irmãos, do porquê que o Espírito Santo tocou o coração de João Marcos enquanto Pedro pregava, esse é o contexto de como Marcos está sendo escrito, para dizer que Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. E logo a gente pode querer criticar os escribas. Os escribas, então, mas calma. Porque, irmãos, a expressão autoridade usada no contexto dos versos que estamos lendo, entre o verso 21 e 24, significa algo derivado de uma fonte original. Algo derivado de uma fonte original. Quando o evangelista diz que Jesus ensinava com autoridade, irmãos, que preciosa revelação. Não nova. Que preciosa iluminação, sendo mais teológico. Quando Jesus ensina com autoridade, não é porque ele tinha autoridade, não era ninguém humanamente falando. A expressão que o Espírito Santo permite que Pedro, na condução da pena, apareça aqui para que eu e você possamos nos debruçar, é que Jesus fala como o autor original da palavra, aleluia. É por isso que João diz no capítulo 1 que ele é a palavra. Ele fala com autoridade porque ele é o autor da carta. Jesus, sim, não precisa consultar ninguém. Você nunca vai ouvir nas páginas das Sagradas Escrituras ou ler Jesus dizendo: assim diz o Senhor. Porque Ele é o Senhor que diz. Ele é o original. Ele é a pedra fundamental. Ele é o centro da igreja. Tudo, como cantamos aqui essa bela canção, gira em torno de Jesus, por causa dessas marcas que foram cantadas aqui. Ele tem autoridade não porque é autoritário, não porque muda a voz, não porque usa uma roupa diferente. Seus ouvintes de algum modo sentiam que Jesus estava explicando a vida deles como autor dessa história. Marcos é profundo demais para dizer que Jesus, numa sinagoga, disse: fala com quem tem autoridade. Você tem andado com Ele? Andar com Jesus é andar com o autor, com o original. Eu fiquei tão entristecido de ver que um líder, Padre Marcelo Rossi, irmãos, homem que parece ser tão piedoso, que vive lá os seus pecados com a sua idolatria muitas vezes, foi criticado, processado, porque escreveu um livro. E cuidado com o que você cita quando você cita a Madre Teresa de Calcutá.
aquela belíssima frase que ninguém sabe se é dela: pregue o evangelho, se necessário use palavras. Geralmente quando uma frase muito edificante assim é usada e ninguém sabe o autor, fala que é de Santo Agostinho ou dela. Aí uma pessoa vai buscar direitos autorais, acusando o padre de ter usado uma frase dela no seu livro. Foram presas no final do processo, ela e as duas advogadas, por falsificação de documentos. Eu me interessei por esse caso, eu fui atrás, porque a gente pode resolver nossas coisas de outra forma. E acusar assim publicamente um homem, que a gente tem todas as discordâncias, todas não, muitas discordâncias. Mas tentaram manchar o nome dele, líder. Eu não sigo, não compartilho uma foto, uma página, nada dele. Mas foi triste ver. Nunca ninguém poderia processar Jesus, porque Ele é o autor de tudo que existe. A Bíblia diz, irmãos, que tudo veio dEle, por meio dEle, e tem que ser para a glória dEle. Eu não sei a luta que você está atravessando, mas se você sair daqui mais apaixonado por Jesus, mais apaixonado pela oração, pela palavra, você vai perceber que vai ser diferente voltar para esta situação. Eu quero terminar o capítulo 1 nesta manhã. Falei aqui de duas questões muito interessantes, do vinde a mim e sobre a autoridade de Jesus. E quero conduzir você ao verso 35. Acompanhe comigo. Acompanhe comigo. Verso 35. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. Procurava-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Perceba que ainda é Simão, não é Pedro. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Foi para isso que eu vim. Então, foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Talvez se nós estivéssemos nessa multidão, que fôssemos ter tido procurar Jesus para ouvir uma palavra, receber uma oração, um aconselhamento, uma visita, nós teríamos ido para o Facebook, para o Twitter, para o Instagram. Que pastor é esse? Multidões aflitas, doentes, preocupadas, sofridas, vão até um dos líderes da igreja. O do líder da igreja chama o pastor da igreja: tem um povo que precisa de você, quer falar com você agora. E Jesus disse: vamos para outra cidade, a fim de que eu pregue, porque foi para isso que eu vim. E aí, irmãos? Jesus disse: essa não é minha prioridade agora. Eu não estou aqui para satisfazer os seus desejos. Eu não estou aqui para atender você na hora que eu quero, que você quer. Eu tenho um foco na minha vida. Grandes multidões se reuniram para encontrar com Jesus. E muita gente, como diz a juventude, ficou no vácuo. E muita gente não foi ouvida, não foi visitada, porque era multidão. Nós precisamos de um reavivamento para que a gente pare de depender de pastor, de visita pastoral. Nós precisamos de um reavivamento para a gente parar de depender de líder de célula, de discipulador.
Porque na década de 90, até a década de 90 nós tínhamos, até a década de 80, nós vivemos os ministérios, pelo menos batistas, dos grandes púlpitos. Grandes oradores da nossa cidade ocupavam púlpitos da nossa denominação. Por exemplo, da igreja de onde vim, que muitos membros eram da Ilha do Governador. Saíam daqui de manhã, de tarde, de noite, todo domingo, a fim de ser ovelha de José dos Reis Pereira, ícone nosso. Está com o seu nome, Junta de Missões Mundiais, pastor José dos Reis Pereira. Tive o privilégio e a honra de ter sido batizado por ele, eu e meus irmãos, em 1987, junho daquele ano. Fanini em Niterói, Fausto na PIB do Rio de Janeiro, e irmãos, João Falcão Sobrinho, e tantos outros e outros e outros. Homens que davam de beber, igrejas fortes. Começou uma crise em relacionamentos. Certa vez ouvi que o meu pastor nesta igreja não é ele, porque ele nunca entrou na favela por me visitar, porque ele era um pastor elitizado. Pastor para mim foi o que me sucedeu ele, porque esse foi lá me visitar. Começaram a surgir as questões: temos uma igreja boa, saudável, mas eu não tenho amigo na igreja. Final da década de 90, de 80 e 90, surge o movimento de se resgatar as igrejas nas casas. E as pessoas começaram então a pensar e a repensar, muita confusão, porque tudo que é novo, mudança, traz problemas. E surgiu a igreja com propósito, e aí o povo começou a dizer que então as igrejas eram sem propósito, e começou a surgir o tal do G12, que nossa denominação prontamente rejeitou sua teologia, num documento oficial, em 2003. Surgiram movimentos em que a carência não estava no púlpito, na mensagem, a carência estava em que os bons programas geravam boas realizações, mas havia um sentimento de vazio, de cuidado. Então começou-se um trabalho, e que está terminando hoje na denominação, quando a Junta de Missões Nacionais então crava um marco e inaugura os PGMs, pequenos grupos multiplicadores. Bem, se a Junta de Missões Nacionais está fazendo, então é batista. As igrejas se abriram. Coisa boa. Tivemos alguns enfraquecimentos nos púlpitos, tivemos. Pregadores e oradores como esses não nascem mais. Ficou. Só falamos, contamos história. Temos uns bons pregadores modernos, novos que surgiram, mas eu tinha 9 anos de idade e lembro do pastor Reis pregando, porque eu não dormia no banco, eu ficava ali. E quando eu vejo meus juniores aqui pregando, eu fico dormindo, eu fico, né, Senhor, sou eu. Mas só que nós somos para um outro lado, nós estamos indo para um outro lado. Nós estamos indo para um lado onde eu escondo o que eu estou vivendo, ninguém sabe o que eu estou passando, eu tenho vergonha, e quando a coisa acontece, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor da igreja, é do líder, é do meu líder de célula, é do meu discipulador. Para, irmãos. Nós somos pessoas chamadas a andar com Jesus para um processo de maturidade cristã, em que eu dependa de Cristo. Isso não exime o cuidado da igreja, o amor da igreja. Irmãos, fala para mim. Chega alguma notícia de que alguém, há 3 anos no boletim da igreja consta: se você precisa de uma visita do pastor, enquanto era semanal, de fevereiro para cá ele virou mensal. Agende com a nossa secretaria. Peça ajuda. Às vezes, irmãos, a gente não sabe mesmo. A gente souber de alguém, irmãos,
essa congregação aqui que foi despedida por Jesus, Jesus deu as costas para ele. Jesus estava ensinando aquela congregação, aquela multidão, que a prioridade da vida dele não era atender ele, que o jeito de ser igreja não é para você, não é para mim. Disse no plenário da Convenção Batista Carioca, de que a Igreja Batista de Itauá, não falando sobre a Igreja de Itauá, nós não, atenção juventude, atenção adolescentes, nossa igreja não vai ser uma igreja de modinha, para jovens e adolescentes. Eu amo jovens e adolescentes. Essa é a geração do presente. Essa é uma geração que aponta para o futuro, serão nossos líderes, tem necessidades hoje atuais. Amanhã eu tenho uma reunião com a liderança dos adolescentes da igreja. Como me reuni com as crianças, como me reúno com os jovens, com as famílias. Mas vocês, nós, não podemos cuspir no prato que comemos. No trato com os idosos. Isso não tem a ver com os adolescentes, tem a ver com muitos pastores que estão por aí, que acham que agora é a partir deles. E aí, denominação serve mais para nada. É tudo perda de tempo. Convenção, para quê? O que os batistas estão fazendo? É porque não conhecem. E se mesmo não estivéssemos fazendo nada, deveríamos continuar apoiando e entendendo que nós viemos de lá. Eu me converti em 1986, fui batizado em 1987, numa igreja batista, da nossa convenção. Participei de tudo. Eu posso talvez pensar diferente, aplicar métodos diferentes, mas cuspir na história, não. Deixar de honrar, não. Por isso que aqui cantamos e vamos continuar cantando os nossos hinos. Como cantamos nesta manhã, como tem aqui um coro cantando aqui. Vi lá os irmãos tocando gaita e lembrei do irmão Luiz tocando gaita, do irmão Valentim tocando gaita, do meu pai tocando gaita. Quando eu vejo a terceira idade da nossa igreja aqui cantando, por isso, pastor Anderson, eu vou ficar no seu pé. Queremos uma igreja, irmãos, que não seja para mim, que não fica atrás de Jesus para suas necessidades. Nós falhamos, irmãos. Nós erramos, irmãos. Nós às vezes deixamos pessoas que precisavam e a gente falhou e não houve o E você sabe quando acontece, o que acontece com a gente quando a gente sabe disso? A gente chora. A gente sofre. Porque ninguém faz isso porque quer. Ninguém fez isso porque vamos. Não. Essa é uma multidão que vai procurar Jesus e recebe não na agenda. Não tenho tempo para você agora, porque eu tenho uma prioridade. Eu estou indo pregar. Marcos é profundo. Marcos é instigante. Marcos me ensina nesta manhã que a minha prioridade é fazer discípulos, mas andando com Ele. Marcos me ensina nessa manhã que a minha vida tem que girar em torno daquele que é o autor principal. E Marcos me ensina a crescer e a não depender do meu líder de célula, a não depender do meu discipulador. Eu preciso deles, eu preciso do meu pastor. Há igrejas em células que o pastor não atende mais. Há igreja em célula que o pastor não atende mais, não visita mais, não vai ao hospital. Puxa a agenda da secretaria desta igreja e veja a quantidade de pessoas visitadas. Quantos hospitais, quantos cemitérios. Eu não mando líder de célula.
Quando eu não posso, recorro aos pastores. Quando eu não posso, porque não dá para ser onipresente, só Deus. Mas eu aprendo aqui em Marcos, que às vezes eu vou até Jesus, Senhor, junto de uma multidão, dobro o meu joelho, e Ele sai para ir para outro lugar. Aquele momento não é o meu, aquele momento não é a hora da minha bênção, como dizem. O momento não é ser atendido naquele exato momento. Ele foi pregar em outro lugar, ele foi resolver uma outra questão, não me deixou órfão nem sozinho. O Espírito Santo está ali comigo, me ajudando, me capacitando a vencer aquele problema, mas talvez a minha necessidade não será resolvida. Discípulos maduros, nos ajude a consertar, nos ajude a priorizar, nos ajude a melhorar. Eu quero desafiar a nossa igreja nesta manhã uma campanha de jejum. Bruno, me ajuda aqui ao louvor, Bruno, por favor. Eu fui muito desafiado por pastor Vitor Manuel Valente, orador oficial desta campanha, dessa 115ª Assembleia que aconteceu em Vila da Penha. Essa palavra mexeu comigo, mexeu com a equipe ministerial desta igreja. E eles sabem do que eu estou falando. Mas eu quero fazer um desafio de oração e jejum com os irmãos. O jejum acabou. Não acabou não, porque em Atos capítulo 13, depois da descida do Espírito Santo, o ministério já inaugurado, Jesus assunto aos céus, o Espírito Santo derramado fazendo a igreja em Antioquia. A Bíblia diz em Atos capítulo 13 que a igreja, a liderança orava e jejuava. Quero desafiar os irmãos desse tempo, com carinho e com amor, mas eu quero desafiar mesmo, a que nós devotemos mais tempo ao Senhor, que nós nos entreguemos mais esta semana. É uma campanha de domingo até domingo. Nós começamos, de segunda a domingo. Nós começaremos amanhã e terminaremos domingo, porque hoje é o dia de você se preparar, porque eu quero propor. Pastor não manda. Nesse sentido, não manda. É Deus falando com você. Mas eu quero te chamar esta hora para o vinde a mim. E se tem um ladrão do tempo do vinde a mim, são as redes sociais. Eu sei de uma pessoa que esse ano eu fui procurar, não sei o que, fui questionar. Não, pastor, voluntariamente, esse ano eu estou fora das redes sociais. Estou consagrando esse ano, um ano. Eu falei, eita, pensa. Mas eu queria nesta manhã convidar você, que a partir de segunda-feira, você que tem rede social, pastor, não tem rede social, eu quero participar desse movimento de jejum e oração, me integrar mais, o que eu faço? Aí é com você. Aí você vai escolher alguma coisa em que você vai abrir mão para consagrar. Jejum não é gnosticismo. O gnosticismo, uma filosofia grega que defendia que a carne é má. Paulo, Pedro, Judas, nossa, como debateram com os gnósticos, que ensinava que a carne é má e que por isso rejeitaram a encarnação do verbo e precisavam então se autodegladiar, se autoflagelar. É daí que vem essa história, porque a carne é má. Deus é no máximo a gota do demiurgo, que tem um contato, porque Deus, sendo bom, não pode tocar na carne que é má. A encarnação é rejeitada. Jejum não é mortificar sua carne para ter alguma coisa de Deus. Eu não jejuo para ter uma casa própria. Estou fazendo, pastor, vamos jejuar comigo para comprar um carro novo. Que isso, irmão? Jejum é consagração. Jejum é você entender que você está com fome, pode comer, mas decidiu que aquele tempo que você gastaria do alimento, você vai passar em oração. Não é para dizer para Deus, ó meu sacrifício, hein?
agora tem que me abençoar, hein? Ó, eu fiz minha parte. Nada disso. Nada disso. Isso é exploração gospel. Isso é manipulação. Não. Nem obrigado você é a fazer jejum. Mas é bom, eu queria desafiar a nossa igreja a orar mais essa semana, a consagrar mais. E eu queria convidar pessoas a se reunir comigo. Essa semana você não vai ver o pastor Maurício no Facebook publicando nada da igreja, nem no Instagram. Nós não vamos, ou aqueles que decidirem, entrar numa mídia social. Hoje você terá o privilégio só de colocar lá, por uma questão, se você quiser dar satisfação, né? Ou então você simplesmente fala nada, por uma questão de busca por Deus. Eu me disperso, como muitos fazem, dos meus amigos, até domingo que vem. E nós não vamos nos preocupar com essas coisas. E você vai perceber, meu irmão, quanto tempo sobra para que você esteja conectado com Deus. Sabe aquele teu acesso? Eu vou ler a Bíblia. Vou estudar a lição da revista Escola Bíblica Dominical, que hoje nós vamos estudar sobre o dízimo no Antigo Testamento. Escola bíblica, não é escola de líderes, não. Escola bíblica. Escola de líderes acontece durante o Lidere. 21 novos líderes sendo treinados. Uma escola bíblica, para estudar a Bíblia, para formar um exércitozinho de gente. Não. Célula, não. Quero nada disso aqui não, irmãos. Bíblia. Então, se você quer entregar o seu coração, pastor, vou participar dessa campanha. Pastor, eu uso o meu Facebook, meu Instagram para uma questão de negócio, de trabalho, eu administro a minha página e tal. Vê como você vai fazer. Cuidado, também não é para perder um negócio de 1 milhão que você ia fechar essa semana. Até porque o dízimo, já pensou 100 mil? Mas, meus irmãos, eu queria convidar pessoas aqui. Eu quero desafiar e eu quero começar hoje e viver essa prática espiritual. Pastor, eu não tenho. Mas o que você está investindo muito tempo, talvez? Quem sabe você vote o seu horário de almoço. Não pode passar mal, não é religião, não pode ficar sem açúcar, então não pode ficar 3 horas sem comer. Não estou falando disso. Não quero receber uma ligação, ó, você mandou lá o jejuar e está aqui com crise de... Não pode, sabedoria, inteligência, por favor, irmãos. Mas talvez você pode, em vez de dormir, aquele soninho durante o almoço, que você tira, você de repente vai passar de joelhos no banheiro, não sei. Queria convocar os irmãos que querem viver essa prática espiritual de buscar o Senhor essa semana. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu queria orar com você e consagrar essa campanha aqui. Sai do seu lugar. Não, pastor, eu vou sair do Facebook. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou sair do Facebook essa semana, eu vou sair do Instagram, eu vou cuidar mais do WhatsApp. Se eu não trabalho com ele, tchau. Eu vou participar, eu quero me integrar, eu quero buscar. Louvado seja Deus. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Nós vamos terminar ofertando, orando. Sai do seu lugar, se consagre, busque ao Senhor. Talvez seja só uma coisa que você talvez deixe de fazer, ou algo que você comece a fazer. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Não fica fora dessa campanha. Não é campanha para bênção, não é campanha para conquista, é uma campanha de disciplina espiritual, para você conhecer o Senhor. Sai do seu lugar nesse momento. Os pastores, assim, né? Os pastores é convocação, estão convocados. E nós vamos fazer isso nessa manhã. Eu quero te dar por que só amanhã? Porque talvez hoje você precise delegar alguma coisa. Você tem uma empresa, precisa trabalhar, você tem que delegar. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós aqui estamos vivendo esse tempo de oração, de consagração. Nós queremos colocar ao Senhor, ao Rei dos Reis, consagro tudo que sou, Bruninho. Ao Rei dos Reis, consagro tudo que sou. Será que a partir desta canção, olha ao Senhor, queria te dar a oportunidade de você nesta manhã fechar os seus olhos. Você que veio à frente, assuma o seu compromisso com Deus agora. Diga: Senhor, eu quero. Você, baixinho, ninguém precisa te ouvir não. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Nós vamos cantar esse cântico tão bonito, tão antigo. Nós vamos ficar de pé
E nós vamos consagrar esse movimento de oração uma vezinha só, sem repetições, talvez bem rapidinho, mas importante essa canção agora. Enquanto consagro tudo o seu tempo. De gratos louvores transborda o meu coração. Entrega a sua vida toda. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Faz isso, Senhor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó seu viver, Deus, com meu viver, com nosso viver, Senhor. cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo Ele é o autor da vida. ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pai querido, estamos aqui na frente. Talvez um outro irmão no seu banco. Nós queremos nesta semana consagrar a Ti o nosso tempo devocional. E a maneira como nós queremos fazer isso nesta semana é radicalizar e não entrar nas mídias sociais. Às vezes para checar, para pesquisar, ou às vezes tão somente para postar. Nós queremos que esse tempo grande que essa humanidade hoje, sociedade investe, nós queremos investir em oração e leitura da palavra. Nos ajuda, Senhor, que toda vez que tivermos a tentação de entrar ali, a gente busque a palavra, a gente leia, faça uma oração. Consagrada está, Senhor, a Ti nesta hora, esta campanha de disciplina espiritual, de jejum e oração na próxima semana. E nós queremos estar mais próximos do Senhor. Não queremos nada que não seja a maior intimidade com o Teu Espírito. Santifica a Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Louva a Deus pela essa campanha. Quero convidar o coro Lordes mais uma frente. O coro Lordes vai cantar ao Senhor. E enquanto eles cantam, os irmãos vão dedicar dízimos de ofertas, e eles vão repetir essa canção uma outra no pós-lúdio, como a liderança do coro assim decidir, para otimizarmos aqui o tempo. Então, quando você nesse instante ouvir o coro cantar, você já pode deixar o seu lugar, contribuir lá no gasofilaço, na galeria, aqui embaixo nos gasofilaços, ou então na máquina do débito junto com os nossos numerários, para a glória do Senhor. Seja fiel a Deus em tudo, nos seus dízimos e nas suas ofertas, para a glória dele. Enquanto o coro canta, nós ofertamos, entregamos dízimos ao Senhor, e depois teremos o final com o coro cantando um pós-lúdio.
Nós vamos encerrar, irmãos, agradecendo a Deus. Eu queria, só um minutinho de paciência, queria pedir para a Erciélia vir aqui à frente, por favor. Erciélia trabalhou lá em casa esses últimos anos, irmãos. Tive o privilégio de batizá-la. Os irmãos acompanharam comigo toda a história do drama de saúde dela. E ela quase foi a óbito. E Deus nos deu o privilégio de conviver, conhecer, que eu chamo a minha baiana. E Erciélia está voltando para a Bahia para cuidar da sua mãe. Fizemos todo o encerramento legal do seu registro lá em casa. Ela está de posse de todos os seus direitos. E cadê ela? Ela está vindo? Ai. Então pensei que ela estivesse ali atrás, ouviu? Falaram comigo, não queria. Ela passou mal, não? A irmã Nise também está precisando de oração, a mãe da irmã Joyce. Nós vamos estar orando por isso também. Se ela não entrar ali, não tem como esperar. Ela foi embora, né? Eu sabia que ela ia correr, irmãos. Eu sabia que ela ia correr. Mas, enfim, fica aqui a minha gratidão pública a ela, o carinho da minha família. Queria agradecer a Deus, cuidou de mim tantas vezes. Nós vamos agradecer ao Senhor nesta hora. Pai querido, nós te louvamos pela vida de Erciélia. Que o Senhor guarde e a use agora lá na Bahia para cuidar da sua mãe. Obrigado pelo cuidado com a família pastoral, muito mais do que uma funcionária. Muitas vezes mãe e avó. Leva ela em paz, em segurança, que o Senhor possa abençoá-la. E obrigado porque ela que veio para o Rio de Janeiro, servindo a deuses estranhos, há anos atrás, volta convertida a Jesus Cristo. Obrigado por a inspiração desta manhã. Abençoe a escola dominical, lidere. Obrigado pelos dízimos e ofertas aqui levantadas neste lugar. Nós te agradecemos e que hoje à noite, no culto da família,
nós tenhamos uma experiência maravilhosa de novo com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Inscreva-se para o A2 na semana que vem com o Ministério de Família. Vamos acompanhar o pós-lúdio com o nosso coral e vamos sem demoras para o EBD. Irmãos, eu vou pedir para que aqueles que vão sair aguardem em silêncio, por favor, porque nós teremos o pós-lúdio, ainda é liturgia, tá bom? De culto ao Senhor. Por favor, os irmãos que já estão se despedindo lá atrás, carinhosamente eu peço que a gente ouça o coro Lordes com todo carinho e respeito. Muito obrigado.